Era criminoso e que era moleque. Não, mas então pode ser ladrão, mas desde que seja bom. Realmente nunca respondi as perguntas que você me fez. Você está escrevendo uma nova história conforme foi o slogan da sua campanha? O quadro Vai Encarar, de hoje, apresenta o professor Jonathan, que é presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Cachoeiro e também é um militante político, porque foi candidato a prefeito em 2016, pelo Rede. E nós vamos conversar com ele assuntos polêmicos, porque a área dele é uma área polêmica. É um prazer, professor Jonathan, a sua coragem, né, de estar aqui conosco e para responder aquilo que eu sempre digo que não tem pauta. Bom, o prazer é nosso estar aqui participando desse quadro, Vai Encarar, e de antemão eu digo que vou encarar. Estou à disposição para responder o que tiver que responder. Bem, eu vou começar com uma pergunta de uma leitora, né, de uma pessoa, de um grupo que acho que o senhor participa também. Eu não sei se ela é servidora, Tatiana Santana. Ela é servidora, sabe dizer? Sim, isso é servidora. Não, se ela que eu estou pensando, Tatiana Santana. O nome é servidora. Ela faz a seguinte pergunta. Eu selecionei a pergunta dela, entre outros, porque ela fez uma pergunta objetiva. Quantos funcionários tem na prefeitura e quantos estão filiados ao sindicato? Esta é a pergunta que ela deseja que o senhor responda. Sim, hoje a prefeitura tem um quadro de efetivos e contratados, né? O quadro de efetivos está em 2.800 servidores efetivos, aproximadamente. Desses 2.800 servidores, o sindicato tem 25% deles filiados, sindicalizados. E a prefeitura tem mais um quadro de 3.000 servidores contratados, né, cujo o sindicato tem aí mais uns 15% sindicalizado. Né, Colocando este número? Colocando em número, hoje nós temos aproximadamente 1.100 sindicalizados. 1.100 sindicalizados. Agora, o senhor deve ter domínio sobre este assunto. Entre contratados, entre efetivos, comissionados, todas as classes de servidores, a prefeitura tem quanto no total de servidor público? Contando com comissionado, contratado, efetivo. E terceirizados também, eu diria. Aí terceirizados, os números eu não vou ter eles exatos, né? Porque o sindicato do servidor público não abrange a representação desses terceirizados. Então acaba que a gente não tem o controle fiel desses números. E o total do restante? Mas do restante, efetivo, contratado e comissionado, na faixa de 6.500 servidores. Quando se fala em 9.000, é porque está incluindo os terceirizados? Seria isso, em tese? Eu acredito que sim. Quem fala esses números 9.000, talvez está incluindo terceirizado. E aí também acontece muito, eu observo, que as pessoas estão buscando essa informação no portal Transparência. Só que tem servidores dentro do portal Transparência que o nome aparece mais de uma vez. Por quê? Principalmente professor, porque tem 2 cadeiras. Então acaba que dá uma sensação, às vezes, de que tem mais servidores do que aquilo que é realmente divulgado. Mas é porque tem professor que tem 2 cadeiras, então ele aparece 2 vezes. Mas é apenas um servidor, é o mesmo profissional. Mas tem muito recorrente? Tem, a grande maioria dos professores tem 2 cadeiras, ou 2 cadeiras. Não, mas isso aumenta demais? Aumenta demais, porque só o número de professores dentro da prefeitura é 1.900 professores. Entendi. Aonde 950 é efetivo, 950 contratados.
Há quanto tempo o senhor preside o sindicato, o Sindicato Municipal? Desde 2010. Isso vai para 10 anos? São 9 anos, né? Hoje. 9 anos, hoje. Isso. E o senhor pretende mais ficar no sindicato como presidente? É vitalício o cargo? Não, o cargo não é vitalício, né? Existe um estatuto, como qualquer entidade, onde existe um mandato, onde existe uma eleição. Talvez algumas pessoas criticam, mas é vitalício, você não sai de lá? Eu estou lá. Né? Se outro servidor sindicalizado se interessar em concorrer, ele terá o momento oportuno no período eleitoral. Inclusive, ano que vem é ano das eleições do Síndico Municipal. Qual mês que é a eleição? Não tem um mês específico, né? É no segundo semestre. Né? Não existe um... Vai ter o edital no segundo semestre? Vai ter um edital no segundo semestre e as pessoas vão poder, sindicalizada, estar concorrendo. Na última eleição houve apenas uma chapa, mas o edital foi publicado em jornal. Há quanto tempo tem uma chapa só? Há 2 mandatos. Tem apenas uma chapa. Mas eu não vou discutir o estatuto, porque eu não conheço bem o estatuto. Dizem, eu não gosto de ouvir dizer, eu gosto de ver, mas dizem que o estatuto ele é muito seletivo e que favorece mais a reeleição do senhor do que um outro efetivo que quer disputar. Não, ele não é seletivo. Eu falei efetivo porque é só o efetivo que pode disputar. É só o servidor estatutário que pode participar. Não, eu sei, mas esse estatutário... São os efetivos e os agentes de saúde endemias. Esse podem participar. Mas aí os critérios colocados lá, me parece que são refratários, a pessoa fica fora do critério. Não fica fora, até porque não fica fora porque a atual diretoria teve que se enquadrar. Eu posso até citar alguma das regras que talvez as pessoas tenham dificuldade de se enquadrar. Né? Por exemplo, tempo de servidor, por exemplo. Sim, ele tem que ter 5 anos de filiação. Esse é o tempo mínimo. De filiação. De filiação. Então, desses 1.600, a eleição só se dá entre os filiados ali. Então, todos podem votar. Porque a condição para votar é uma, a condição para se candidatar é outra. Correto? Mas isso não dificulta, professor, assim, de fazer um rodízio democrático? Não, porque a grande parcela dos nossos filiados tem muito mais de 5 anos. A grande parcela. Vamos botar 90% tem mais de 5 anos. Então, praticamente todo mundo está habilitado. Mas nós temos outras E por que as pessoas não se interessam em fazer chapa? Enfim, não se interessam. A gente, quando monta uma chapa, assim como é na política, partidária, você faz composições. Você, por exemplo... Me explica essas composições. Vou te dar um exemplo. A nossa diretoria hoje, por exemplo, nós temos suplente que já foi presidente de um outro sindicato, temos pessoas que apoiam a nossa chapa, que é diretor de outro sindicato. Nós temos grupo de servidores dentro das categorias que vieram para o nosso lado no momento. Então, quando essas pessoas vieram para o nosso lado, esvaziou talvez a pretensão daquele grupo A ou daquele grupo B de fazer um enfrentamento. Isso é natural. Isso é estratégico. A gente conversa com as pessoas certas, compõe uma chapa e, por algum motivo, as pessoas não têm interesse de montar a chapa porque não se vê em condições de fazer o enfrentamento. Esse enfrentamento enfrentamento eleitoral, nós estamos falando, né? Enfrentamento eleitoral, saudável. A gente consegue fazer uma composição, consegue conversar com as pessoas e conseguimos, então, abarcar o maior número de pessoas para o nosso lado. E isso, graças a Deus, o nosso grupo, que hoje administra o sindicato, sabe fazer muito bem. Nós vamos fazer um intervalo comercial e voltamos já já. Era criminoso e que era moleque. Não, mas então pode ser ladrão, mas desde que seja bom. Realmente nunca respondi as perguntas que você me fez. Você está escrevendo uma nova história, conforme foi o slogan da sua campanha. Estamos de volta e, professor, a parte foi explicada, há muitas exigências
critérios que o senhor entende que tem para aprimorar, eu quero crer que seja isso, e com isso também fica muita gente fora. O senhor estava dizendo aqui nos bastidores que até se tiver negativado no Serasa não pode ser candidato a presidente, Sim, mas pode votar. Sim, assim como é, ô Jackson, hoje você para ocupar um cargo público, quem faz concurso, no momento da posse ele tem que demonstrar que ele não tem restrição cadastral. Né? Hoje você para ter um cargo comissionado, por exemplo, na Prefeitura de Cachoeiro, você tem que estar cursando ou já ter nível superior. Ou seja, é o poder público tentando qualificar o seu quadro. E da mesma forma o sindicato. Hoje nós temos um estatuto moderno onde ele qualifica o quadro. Ou seja, não é qualquer servidor sindicalizado que vai poder se candidatar. Ele tem que se enquadrar dentro de alguns critérios, dentro de algumas condições. Porque a nossa entidade já tem 33 anos e merece um quadro qualificado. Nós não estamos mais naquele tempo de sindicalista que senta na mesa para negociar com o empregador, no caso o prefeito, e não conhece lei de responsabilidade fiscal, entendeu? Não conhece Constituição Federal, não conhece um pouquinho de economia, né? Não conhece nada. Chega lá, só quer gritar, bater na mesa e dizer que está certo, que o trabalhador quer aquilo. Né? Então nós temos que qualificar o quadro. E para qualificar o quadro, a saída é fazer regras de acesso à diretoria com critérios. Tem o portal de transparência da Prefeitura. O sindicato tem portal de transparência? Não, o sindicato, o meio que o sindicato tem de divulgar as suas ações hoje para o associado é através das assembleias. Todos os anos... Mas aí o senhor falou em avanço, tem que estar se adequando, mas aí não tem uma transparência só na assembleia para aqueles grupos, talvez nem todo mundo participa, às vezes vai 500, 300 pessoas. Não teria o sindicato o dever de botar um portal de transparência como todos os órgãos se exige? Sim, né? Mas tudo tem custo. Né? Tudo é dentro do momento oportuno. Né? O sindicato não pode se igualar 100% ao que o poder público faz. Né? Eles têm ferramentas, têm recursos, têm pessoal para fazer isso. O sindicato não tem condições de fazer um portal transparência igual a Prefeitura e o Estado faz e divulgar quase que em tempo real, né, todas as contas. Isso nós não temos condições humanas e financeiras para isso nesse momento. O sindicato está negativo ou positivo nas suas contas? Nas contas, né? O sindicato está positivo, o sindicato não deve ninguém. Tudo aquilo que se deve... Quanto que tem de saldo? O sindicato hoje, ele sobrevive de mensalidade. Não, estou falando de saldo hoje, do caixa hoje. Não tem saldo de sobra. Por que não? Porque desde o ano passado, o sindicato não recebe mais a contribuição sindical de março. Isso afetou o sindicato municipal em aproximadamente 30 e poucos % de queda na nossa receita anual, né? Que é aquele valor que é descontado de todos os servidores no mês de março, se fosse filiado ou não. Isso reduziu a nossa receita em 30%. Então, o saldo que nós tínhamos, nós tivemos que ir utilizando ao longo do tempo para manter o serviço. Mas chegou um ponto, Jackson, que nós tivemos que reduzir serviço. Nós tivemos que dispensar um médico, tínhamos dois odontólogos, tivemos que dispensar um, tínhamos 2 advogados, tivemos que dispensar um, tínhamos alguns contratos de manutenção dentro do sindicato, tivemos que renegociar alguns, tivemos que acabar com alguns serviços, diminuir, no caso, por exemplo, prótese dentária que a gente ofertava para os servidores, nós tivemos que fazer uma diminuição desse número de ofertas, que o custo era alto. Nós tínhamos 10 funcionários, hoje nós só temos 6 funcionários, nós tivemos que se readequar. Quanto que o senhor ganha sendo sindicalista? O sindicalista, pela legislação, ele não pode ter salário. Né? Hoje, o senhor não tem retirada nenhuma? Não, o que o sindicato tem hoje é ajuda de custo para o diretor desempenhar as suas funções. Quanto que é essa ajuda de custo? Esse valor ele não é fixo. Né? Pode acontecer Mas de um qual é a mês ser variante média? Jackson, pode variar de 2 a 3 mil reais, que é um valor irrisório, tendo em vista o gasto que a gente tem. Né? Porque só de combustível, por exemplo, eu gasto R$1.000 por mês. Sim, entendeu? Mas... Aí vai mais uma alimentação, vai comer na rua, vai fazer alguma outra coisa, porque esse valor tem que cobrir tudo. Vamos entrar então em outra parte agora, que é a questão do plano de cargos, né?
que foi recentemente aprovado e até hoje, eu diria, professor, que não houve uma comemoração em massa sobre este plano. E o senhor entende, porque existe uma colocação que fica pejorativa, e o professor não gosta, inclusive quando isso é colocado, que foi o professor que fez, juntamente com outros, né, de forma direta, este plano. Procede? O plano de carreira hoje... Não é de sugestão do sindicato, não, na construção dele. Sim. O plano de carreira hoje são 3 planos. É um plano dos agentes de saúde endemias, um plano do magistério e um plano dos demais servidores do administrativo. Esse plano ele foi construído mediante uma propositura de acordo entre o sindicato e o governo, lá no início de 2017, onde o prefeito abriu as portas do diálogo para o síndico municipal, porque até então, nas 3 gestões anteriores, o síndico municipal, você acompanhou isso muito bem, eram greves e protestos, foram aproximadamente 80 protestos em frente à Praça General Monteiro, e não conseguimos diálogo com as administrações anteriores. E o governo do Vitor Coelho abriu a porta para o diálogo e então negociamos a construção de algumas melhorias para os servidores, isso no início de 2017. E passou-se 2018, findando 2019, chegamos agora na conclusão dos planos de carreira. Mas os servidores podem comemorar esse plano? Não, podem comemorar, é uma pergunta. Mas eu não estou vendo esta comemoração. E eu depois vou te falar quais são as críticas. Uma grande parte das críticas, ô Jacos, é por desconhecimento do que é o plano e de quais os valores que cada um irão receber. O plano ele tem uma certa complexibilidade, porque ele é um pouquinho complexo de compreender, mas quando as pessoas verem o resultado final, que é o dinheiro na conta, o chamado dinheiro no bolso, elas vão falar assim, realmente o plano era bom. Porque é muita mentira que está sendo disseminada no meio do servidor. Porque essa parte em que eles fazem a conta que não consegue ver o dinheiro no bolso. Porque muitas das contas que estão sendo feitas, na verdade, com equívocos. Algumas pessoas estão induzindo elas a interpretar a tabela de vencimento e o enquadramento dela de forma equivocada, de forma errada mesmo. Porque a lei tem regras. Existe uma tabela de vencimento, você está aqui hoje num plano e você vai aqui para esse plano, tá? Mas eu vou para onde? Como que vai ser? Existem várias regras dentro do plano dizendo como vai ser isso. E alguém tenta explicar para outro e ele também não compreende e acaba passando errado. E aquela informação vai disseminando e vai virando uma bola de neve. Exemplo, vou te dar um exemplo. Um servidor chegou esse dia no sindicato, o ganho dele, ele é calceteiro, vai ter R$900 de ganho. Ele. Mas ele chegou no sindicato indignado, filiado, dizendo que falaram para ele que ele não ia ter nada de aumento. Eu falei, não, vem cá, vamos sentar aqui, vamos ver qual que é o seu carro, qual é o seu nome, vamos olhar. Na hora que eu olhei aqui, você vai para cá, R$900. Ele, então tá bom demais. Quem divulgou isso para ele que não vai ter nada? Mas nós temos que ver a linha horizontal do tempo em que com o tempo faz a conta, questão de decênio, tudo, a pessoa, alguns dizem que vão perder no final. Tem um ganho inicial e depois ele vai se diluindo e procede esse tipo de perda ao longo do tempo de algo que foi retirado? Não procede. Por que não procede? O que as pessoas estão fazendo? Elas pegam a tabela de vencimento, hoje ela vai da letra A até a letra U, no novo plano. Letra A, letra U. A cada letra, o servidor progride 3% de 2 em 2 anos. O que alguns servidores estão fazendo? Ele olha o final da carreira dele, lá no finalzinho da tabela, e fala assim, nossa, se eu tivesse o quinquênio e decênio, eu iria ganhar mais. Isso. Só que essa conta está equivocada. Por quê? Porque ele não está colocando na conta dele os eventuais reajustes dessa tabela ao longo dos anos. Ele está olhando o valor de daqui 20 anos hoje. Não, entendi. Então ele não está fazendo o reajuste desses valores. Mas me permite fazer uma observação mediante a sua fala. Tudo está confuso, tudo está complexo, então isso quer dizer que o plano ele não pode ser comemorado porque ele não consegue ser bem explicado. Como você disse, as pessoas não estão entendendo, elas não sabem fazer conta, né? Então,
ele não consegue ser efusivamente comemorado por causa da complexidade. É isso que eu estou entendendo. Mas o momento da explicação, ele vai partir de agora. A partir do plano publicado, né, em diário oficial, a partir de agora começa-se o processo de apresentação do cálculo individual de cada servidor. Cada servidor, inclusive no plano de carreira, tem um artigo dizendo que a Secretaria de Administração é responsável por orientar o servidor a respeito do seu enquadramento. Então, cada servidor ele vai ser orientado e vai se mostrar para ele, olha, hoje você ganha isso, no novo plano você vai ganhar isso, antes dele optar. Porque ele vai ter que fazer uma opção por escrito, assinado, mas antes dele fazer isso, ele vai ser municiado de informações oficiais para poder ele dizer se ele quer ou não. O plano do magistério, né? Porque todo mundo venera o professor, porque é o professor que forma o indivíduo, o homem, o cidadão. E o senhor diria que foi justo o plano do magistério? Olha, eu sou professor também, lecionei há 14 anos, e o salário do professor no Brasil ele é ruim no geral. Ele é ruim. Mas não tem que ser aqui. Mas o que acontece? Nós temos uma problemática, Jacos, que é a lei de responsabilidade fiscal. O governo só pode gastar 54% do que arrecada. O magistério tem um fundo próprio, que é o Fundeb, né? Só que nós temos uma problemática. O dinheiro do fundo é dos professores. Só que ele entra dentro da conta do limite dos 54% do governo. Só existe uma solução que eu vejo para poder o professor no Brasil ter um salário digno. É tirar o professor desse limite de gasto com o pessoal imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal e imposto pela Constituição Federal. Nós teríamos que fazer uma emenda na Constituição, alterar a Lei de Responsabilidade e tirar o professor dessa conta. Mas nesse plano, o professor não poderia receber um salário melhor em detrimento de outras, com todo respeito às outras funções e cargos, mas é muito menos importante do que um professor. Não, o professor vai ter o ganho dele, o ganho médio do professor dentro desse plano está sendo de 27%. 27%. Mas o pessoal uns menos, outros mais. Sim, mas eles não estão gostando, Tudo bem, não gostaram disso. Mas assim, alguém não gostar é natural, faz parte do processo democrático. Mas quando o professor vê ele no bolso, ele vai falar assim, é melhor os 27, ou é melhor os 20, é melhor os 30, porque é variável, cada um está tendo um ganho mas diferente. Não é reposição, né? Eles não têm reposição. Se eu olhar para trás de 10 anos até agora, ele não tem reposição. O professor, de certa real. forma, a defasagem dele é menor do que dos demais servidores. Por quê? Porque todo ano o piso nacional do magistério é reajustado. E o salário dos servidores não é reajustado todo ano. Então o piso do professor sobe todo ano e automaticamente a prefeitura tem que complementar, então ele aumenta um pouquinho. Então eles têm uma certa compensação anual por causa do piso, mesmo o prefeito não dando reajuste para os servidores. Então a defasagem dele é um pouquinho menor. Longe de dizer que o salário do professor de Cachoeira é digno, não é isso que eu estou falando. Eu acho que não é um salário digno, mas eu compreendo a problemática da lei de responsabilidade fiscal. Para cada R$100 de aumento que você der para o professor, Jackson, o impacto na folha de pagamento é de R$200 mil. Para cada R$100. Se o prefeito hoje falar assim, vou melhorar R$100 na tabela do professor, é R$200 mil na folha de pagamento mês a mais. Vou aumentar R$200, é R$400 mil de impacto na folha a mais. O plano está custando R$2,5 milhões para o governo. Isso para englobar todos os servidores de todas as categorias. Se ele der R$100 a mais para cada professor no plano, ele está aumentando o custo do plano dele em 8% a mais. Veja bem, sobre a questão de salário alto, baixo. A categoria do senhor de agente de trânsito vai ganhar em média quanto a partir desse plano? Olha só, a categoria de agente de trânsito é uma categoria como qualquer outra. É uma categoria que já havia obtido alguns avanços dentro do governo anterior. Não foi nem dentro desse governo. Não, mas dentro do governo de Castiglione. Fala para mim a média de quanto ganha. Nós vamos chegar. Quanto o senhor vai ganhar? Sou agente de trânsito, não é isso? Isso. Quanto que o senhor vai ganhar a partir desse plano? Vamos lá. Hoje, eu, no meu enquadramento, eu estou na letra H. Se você olhar hoje, a minha letra dentro da tabela de vencimento é letra H. Se eu for lá na tabelinha do letra H vai ganhar quanto? Aproximadamente R$5.500 para 20 anos de serviço. Tenho 20 anos de serviço. O inicial. Tem gente que vai ganhar mais ainda? Tem. Vai chegar até 7, por exemplo? Tem. Não, dentro dos agentes de trânsito não. E o guarda municipal?
o guarda civil. O guarda municipal é outra categoria. Não, né? sim, mas por que é um disparate tão grande? Porque essas categorias já recebiam esses valores. Não, mas Acontece, o Jackson. plano não era para corrigir isso? Mas aí como é que é? Aí nós vamos então diminuir o vencimento dessas categorias? Não, eu não estou dizendo Porque isso. essas categorias já recebem gratificações que já chegam nesses valores. Então como é que é? Então nós vamos fazer um plano de carreira e vou dar um salário e vou fazer ele ganhar menos? Não, mas eu acho que há um privilégio para... Não há privilégio. Se pra você uma. já ganha um determinado valor, você Quantos- não pode Tá bom, ganhar menos. quantos por cento incidiu sobre o agente de trânsito? Nesse plano? Aproximadamente 30 e poucos por cento. Então, é maior do que o dos professores. Então, algo dos professores, mas tem categorias que vão ter 100%. Sim, mas aí ganha um salário mínimo, às vezes. Não. Então, mas de... Tá bom. Médicos e odontólogos, por exemplo, vão ter 55%. Eu não estou com todas as categorias de cabeça, algumas eu lembro, 55%. Né? Nós vamos ter... São quantos agentes de trânsito? 23. Então, esses três vão ganhar em média... 23. 23, não, vão ganhar em média algo em torno de 4 a 6%. Mas nós não podemos, Jacques, pessoalizar, porque o plano ele não foi feito para uma categoria, ele foi feito para todas. As pessoas quererem, talvez, direcionar o plano, desqualificar, porque a figura do presidente é da determinada categoria, isso é desqualificar o mérito das outras categorias também. Porque outras categorias vão ganhar muito mais do que a minha categoria. Qual categoria que vai ganhar R$5.000? Sem ser de médico, que é um quadro mais qualificado. Engenheiros, arquitetos, biólogos. Não, sem ser esses. Mas... Outra categoria, professores, professores, nós temos professores, né? Inclusive a líder aí, a pseudo-líder dos professores aí vai para R$7.000. Foi de quanto? R$7.000. Sim, mas... Ele está reclamando não sei de quê. Já que o senhor está falando sobre reclamação, porque eu não sei se o senhor faz autocrítica no sentido de ver as críticas. Primeiro que eu sei que o senhor não gosta de crítica. Não, eu adoro crítica, porque na verdade eu cresço com a crítica. Mas deixa eu dizer uma coisa. O senhor praticamente, eu não vou falar assim, é força de expressão, porque tem que minimizar o que eu vou falar, mas é só para enquadrar. O senhor praticamente é odiado pelos formadores de opinião e ligados a determinados servidores. Né? Eu vejo nas redes sociais, né, eles entendem que o senhor não representa a categoria, né? Isso não sou eu que estou dizendo, mas até poderia dizer, porque eu fiz uma crítica, esse jornal Jabaquara está dando opinião aí e tal, mas eu também sei aceitar a crítica também. Mas afinal, por que o senhor é tão odiado assim? Eu sou tão odiado porque eu também sou tão amado. Né? Porque na verdade, Jackson, como não entendi? Eu sou tão odiado como sou também tão amado. Porque da mesma forma que eu recebo críticas, eu recebo elogios. Só que as pessoas que elogiam, elas não precisam se expor. Outra coisa... Não, eu queria só incluir para poder só responder e a gente encerrar. Recentemente o vereador Lube, eu vi o vídeo e tal, ele espalhou nas redes sociais e dizendo que nunca viu, né, um sindicato que apoia ou faz o seu serviço, né, atrelado ao patrão, que no caso seria a prefeitura, e defende de menos os funcionários. Aí eu estou incluindo a questão do ódio com essa crítica do vereador Diogo Lube numa sessão recente. O senhor poderia falar sobre isso? Eu posso falar disso, você falou várias coisas, eu preciso de um tempo para responder isso, né? Que senão eu não consigo responder. O Diogo Lube, na verdade, ele fez uma crítica a mim e mais outros 10 colegas dele. Né? Porque a minha posição com relação a alguns vetos era a mesma posição dos outros 10 vereadores que votaram a favor do veto. Então ele criticou a mim e 10 colegas dele. Né? Então se eu errei, mas 10 colegas dele também errou. É uma postura dele antidemocrática, inclusive, né? Porque dizer que eu estou errado, que ele está certo... Não, o que ele diz é o seguinte, que o sindicato está mais atrelado, vamos dizer assim, né, não vou falar subserviente, mas está mais atrelado ao patrão, ao prefeito, à prefeitura, do que propriamente ligado ao servidor. Essa é a síntese da crítica dele. Essa é uma percepção dele. Nós estamos chegando num momento pré-eleitoral, ano que vem tem eleição, e quando um vereador tem um mandato muito apagado, ele quer usar alguém que está em ascensão para fazer o jogo dele. As urnas vão dizer quem é que está certo, se ele ou eu. Né? Eu estou fazendo o meu trabalho.
trabalho, ele faz o dele. E sobre a questão do odiado, o senhor Com está dizendo relação- que é odiado e amado na mesma intensidade, é Com isso? relação ao quem odeia, nós estamos também quem ama. Entendeu? Porque nós estamos... Olha só, Bolsonaro é odiado, é presidente da República, foi eleito. Castiglione era odiado, foi eleito e reeleito. Lula é odiado, foi eleito e reeleito. Dilma era odiada, foi eleita. O Vitor, disseram que ele estava sendo odiado e foi eleito e agora vai para um outro processo. Mas o senhor foi odiado e não foi eleito. Então, nós estamos aí. Eu sou odiado e estou lá representando o servidor, não teve ninguém querendo montar outra chapa. Não, estou falando sobre eleições. Você está falando sobre eleições, o senhor foi candidato. Quantos votos o senhor teve? Não, olha só. O processo eleitoral, o Jackson, você, como conhecedor, você sabe que é momento. A votação que eu tive, ela foi tão irrisória como de outros candidatos. Não, isso faz parte do processo eleitoral. Sim, isso faz parte do processo. O Lula, ele foi eleito na terceira eleição. Na primeira ele foi ridicularizado, na segunda ele foi meio aceito, na terceira ele foi eleito. Ou seja, é um processo de crescimento. Eu estou tranquilo quanto ao processo político e sindical que eu faço junto com o meu grupo. Última pergunta para encerrar, que nós estouramos o tempo. O senhor vai ser candidato nas eleições de 2020? Olha só, eu sou uma figura de política sindical e de política partidária. Hoje não estou em partido nenhum, estou sem partido. Essa questão de ser candidato no ano que vem é uma decisão que eu vou tomar junto com o meu grupo, junto com os servidores que me apoiam, que estão comigo, junto com lideranças comunitárias, lideranças religiosas. Então, as pessoas, algumas pessoas, às vezes ficam perguntando a gente e a resposta nossa é, temos uma pretensão, mas nós vamos fazer essa discussão no momento oportuno. Ano que vem a gente vai decidir isso aí. Professor, agradeço a presença e as respostas foram compatíveis com as perguntas e até uma próxima oportunidade. Estamos aí à disposição para encarar novamente, a gente não tem medo de responder, até porque nós estamos sujeitos à crítica e crítica realmente me faz crescer, Jackson. Entendeu? Porque eu observo o que o outro pensa e repenso aquilo que talvez eu já tenha pensado e consigo dessa forma agir de uma forma melhor e me manter vivo. Porque muitos talvez querem derrubar a figura professor Jonathan, mas eu estou aí, vivo, para o bem daqueles que me amam. Muito obrigado. Nós agradecemos a sua presença. Era criminoso e que era moleque. Não, mas então pode ser ladrão, mas desde que seja bom. Realmente nunca respondi as perguntas que você me fez. Você está escrevendo uma nova história conforme foi o slogan da sua campanha?